no tablet também. Não lê. Não, menininho. Tem que chegar aí. Aqui o povo chegando ainda. Isso, passa em frente, cara. Problema, não, vou chegar agora, senhor. Tô Cruz, ao vivo. Aqui, pode jogar? Vou começar, Nathan. Tá ao vivo já. Tá chegando ao vivo. Vou esperar um pouquinho mais. Não, viu? Você ainda tá ao vivo. Sabe que tá ao vivo já. Vou cumprimentar o pessoal? Pode, pra comandar, galera. Acho que é 10 aí, galera. Vamos cumprimentar o pessoal? Sim. Pode se apresentar, não? Olá pessoal, tudo jóia? Vocês estão aí do outro lado, no Facebook, Instagram, nos assistindo nesse momento. Como havíamos anunciado, hoje estaria acontecendo mais uma live, né? Com um assunto muito interessante, que é o verdadeiro significado da graça de Deus. Ou qual é o sentido da graça de Deus. Para você que tem interesse pela teologia, para você que tem interesse no estudo bíblico, né? Para você que seja arminiano, calvinista, católico, protestante, o que seja. O importante é o conhecimento, viu? Então eu hoje convidei aqui na mesa dos universitários o Ronete Lomeu, convidei também o Carlos Eduardo e o mais polêmico de todos, Lucas Bernardino. Mais polêmico. Aqui um intruso, né? Porque a mesa dos universitários tem alguém, um certo alguém aqui que não é universitário. Não se preocupe porque se você for pegar hoje no Brasil, o universitário hoje não é nem o que tem diploma mais, porque você pega essas teses universitárias, não tem nada produtivo, viu? Só tem, né? Aí cagada mesmo, né? Então, vou deixar os irmãos aqui se apresentar um pouco antes, cada um quiser declarar alguma coisa. Até que você vai entrando na live aí, para dar tempo do pessoal entrar e assistir, tá certo? Rony. Isso aí, como o Nathan tinha falado, a gente divulgou aqui, sou o Rony, e nós vamos falar hoje um pouco sobre a graça, sobre esse tema que talvez a gente olhe e hoje em dia está um pouco defasado por causa aí das vertentes teológicas, de alguns liberalismos, mas nós vamos falar hoje sobre a graça de Deus. Eu espero que, juntamente com os irmãos aqui presentes, a gente possa fazer com que você tenha uma visão da graça de uma boa forma, né? Uma forma simplificada, que você entenda, o pessoal aí de casa entenda, como o Nathan falou, seja calvinista, arminiano, protestante, católico, budista, espírita, qualquer coisa. Contanto que você entenda a graça aqui que nós vamos falar. O que é graça e o seu verdadeiro significado. É isso aí. Carlos Eduardo, à vontade. Exatamente. Eu acho que assim, é importante ressaltar que não tem como a gente, em uma live pequena também, dizer sobre tudo o que há para falar da graça, né? Não tem como a gente esgotar o assunto, porque é um assunto muito vasto, muito belo, muito complexo, né? O que a gente vai tentar fazer aqui é passar a base, o que toda pessoa precisa saber, necessita saber, porque a doutrina da graça é algo que todo cristão, toda pessoa, ela precisa conhecer, é a novidade, né? A boa nova do Evangelho que nós precisamos ter no nosso coração. Então, assim, não dá para falar sobre tudo, mas nós vamos tentar pelo menos falar o que é base, o que é coluna, o que precisa ser falado. Exatamente. Nosso intuito com essa live é isso, de incentivar os irmãos a estudarem mais, apresentar o básico do que é a graça. Muitas vezes as pessoas têm dúvida do que é a graça, o verdadeiro sentido. Já ouviu tanto falar em hinos, em louvor, de pregação, mas não sabem verdadeiramente o que é a graça. Nós estamos mostrando o básico sobre o que é a graça para incentivar os irmãos a se interessar mais no assunto, se aprofundar mais, estudar mais sobre a palavra de Deus. E creio assim que o Evangelho vai ser mais propagado e teremos mais cristãos coerentes com a Bíblia e assim caminharemos mais junto a Cristo para o caminho da vida eterna. Perfeito. Certo. Feitas as apresentações, eu convido você aí de casa a reunir sua família, convido também você a reunir com uns vizinhos próximos aí. Claro que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né? Que não pode ter muito aglomeração, mas eu peço que você possa compartilhar esse vídeo. Compartilhe para os seus grupos do WhatsApp, compartilhe para os seus grupos no Facebook, marque as pessoas nesse vídeo, que vai ser vai ter muita edificação hoje. Não será apenas como conhecimento, mas vai ser uma quebra de paradigmas, vai ser uma quebra de conceitos falsos firmados aí em muitas igrejas evangélicas, católicas, etc. E antes de iniciar a pergunta, eu gostaria de agradecer de antemão o Lucas
por ter cedido a sua casa para a gente estar aqui mais uma vez nessa live, pois a outra live foi um grande sucesso, teve quase 1000 visualizações somente na plataforma do Facebook, tirando do YouTube, né? Então, eu te agradeço muito, você que está do outro lado aí, que fez colaborou na última live, e também eu conto seu apoio para que você possa colaborar também com essa live, tá certo? Então, feito essas apresentações, vamos dar início às perguntas, né? Pois, como dissemos, serão bem breve e objetivo nessa live. Eu gostaria de direcionar essa pergunta, né, que é fundamental, primeiramente, para o nosso irmão Lucas Bernardino. Lucas, qual seria o significado da graça? Qual seria o sentido da graça de Deus mencionado na Bíblia? Beleza. Eu gostaria primeiramente de falar o que é a graça. Eu queria deixar um versículo introdutório, que é Efésios 1, 4 a 8. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito e a sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos redenção por meio de seu sangue e o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. O que seria a graça? A graça seria o favor imerecido. A graça seria a misericórdia, o amor de Deus incompreensível para a nossa mente humana, a ponto de enviar o seu Filho unigênito para morrer por nós que não merecíamos nada, por nós que escolhemos o pecado, por nós que só não queríamos a Deus, nós não queríamos a Deus, mas Deus, com sua santa misericórdia, enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós. Isso é graça, favor imerecido, a morte de Deus, o seu Filho unigênito sofrer por nós. O Cristo que veio na terra, viveu como nós, viveu como homem, ele sendo Deus, viveu em meio de homens pecadores e para morrer por nós, para nos darmos a salvação. Isso é graça, um amor incondicional de Deus pela vida do homem. Um amor que não sabemos explicar, um amor incondicional da parte de Deus. Qual seria o verdadeiro sentido de graça? O sentido de graça, eu vou deixar mais um versículo, só para a introdução dos irmãos, Romanos 5, do versículo 6 ao 10. De fato, devido ao tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios e dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora o homem bom, alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, sermos salvos por sua vida. Qual o verdadeiro sentido da graça? O sentido da graça entendemos pelo próprio sentido da palavra, graça, favor imerecido. É o próprio Cristo vindo morrer por nós e sacrificar em prol da nossa vida. Nós não precisaríamos correr atrás disso, nos esforçarmos atrás de salvação, batalhar para a salvação. O Cristo já fez isso por nós na cruz. Você não vai falar, ainda tem um preço na cruz para pagar no dia de hoje, você tem que pagar, pague o preço, não. Está tudo consumado. Jesus rasgou o véu naquele dia, morreu por nós, carregou aquela cruz, para que nós hoje temos a chance de ouvir o Evangelho e podemos ser salvos. O verdadeiro sentido da graça é favor e merecido. Desde o momento que você entende isso, que você não merecendo nada, Cristo morreu por nós, já é um fardo que sai das nossas costas, podemos viver em tranquilidade, alegria, em plena paz, entender que o Senhor morreu por mim, mesmo eu sendo pecador, e eu mesmo fazendo nada por isso, não orgulho em mim, Cristo morreu por mim. Isso é graça, um amor incondicional de Cristo para os seres humanos. Amém. Eu gostei também de, muito boa a resposta, gostei muito. Verdade. De direcionar, muito boa mesmo, né? Tá de parabéns, bem consistente, né? Eu gostaria de direcionar também para o nosso amigo Rony Edson Romeu. Qual que é a opinião dele sobre essa questão do significado da graça, né? Se ele puder explicar na visão dele, historicamente, se ele tiver, né, a ciência do que como se formou, né, esse sentido da graça entre as instituições, né, digamos assim, as instituições religiosas, que é a igreja, né, contemporânea para a igreja moderna de hoje em dia, né? Falando sobre o que é graça, não tem como nós não pegarmos Romanos, né? Então vamos em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência
de Deus. Nós olhamos aqui e nesse texto, graça vai ter o seu significado ali no grego, charis, que é um benefício, benevolência, é um dom vindo de Deus. Então, se nós pegarmos graça, nós vamos ver que ela não vem do ser humano. Não tem como o ser humano ele alcançar a graça. É a graça quem nos alcança. É a graça vinda de Deus quem nos alcança. E a graça é esse favor imerecido, esse favor que de fato nem eu, nem você, seja qual for sua religião, seja qual for a minha, merecemos essa graça. Porque aqui está bem claro que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quando a pessoa ela é destituída de algo, é porque ela comete uma falta muito grave. Então ela tem que ser destituída. Exato. Nós vemos os reis, os príncipes, né, na antiguidade, e muitos eram destituídos de seu cargo por cometerem faltas gravíssimas. Né? Homens de confiança de reis na antiguidade, eram destituídos por isso. E nós fomos destituídos. E o que é graça? Esse resgate, essa benevolência, esse dom que não vem de nós. Não adianta, nós podemos aqui jejuar 200 dias, enfim, não beber água, morrer de fome, que nós não vamos alcançar a graça, porque ela não é obras. A graça é quem nos alcança, João, pela vontade de Deus. E nós vamos também em Colossenses 2,14, bem rapidinho, que diz assim: olha o que a graça fez conosco. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, essa graça pegou a culpa que era nossa e cravou em Cristo na cruz. Aqui diz que havia uma cédula, havia uma condenação contra nós. Nascemos condenados. E essa graça faz o quê? Retira essa condenação de nós e coloca para o sacrifício substitutivo de Jesus, que éramos nós a morrer, essa morte eterna, mas pela graça nós somos salvos. E última coisa, eu queria ressaltar palavras do pastor John MacArthur, que ele vai dizer que nós éramos vice-pecadores, sem Deus, a caminho do inferno, quando Ele soberanamente nos escolheu para a salvação, para que pudéssemos nos fazer eternos como Seu próprio Filho. Ou seja, Deus soberanamente escolheu que a graça nos alcançasse, para que nós não pudéssemos morrer eternamente, mas pudéssemos ser eternos como Jesus é eterno. João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Exatamente. Graças a esse favor merecido. Muito bom, muito boa exemplificação, uma aula verdadeiramente falando, né? Então, para concluir essa questão da graça, o significado e o sentido dela, eu deixo a palavra agora para o nosso irmão Carlos Eduardo, para que possa comentar aí com o seu embasamento. Já foi muito bem colocado, né? O que de fato é graça. Eu vou tentar aqui então só fazer um apanhado geral, bem resumidão mesmo. E para isso, vou ali em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Esse versículo por si só, ele é um versículo assim, de muita riqueza, né? Porque ele traz duas situações, duas ocasiões, etapas diferentes da vida de alguém salvo pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Alguém que estava morto, hoje tem vida. Então aqui, muito interessante. Estando vós mortos. Por que mortos? Por que o autor ele traz essa descrição para ajudar a gente a entender? Mortos. Alguém que não ouve a voz de Deus, alguém que não sente Deus, alguém que não vê Deus. Essa pessoa ela não tem contato nenhum com Deus. Espiritualmente falando, ela está morta. Ela tem ouvido, mas não ouve. Ela tem olhos, mas não vê. Não vê, não ouve, não sente. Então, assim, Deus ele está afastado, totalmente ausente na vida dessa pessoa. Aqui ainda quero adicionar algo importante.
é interessante vocês saberem que é possível que alguém seja bem-sucedido e esteja morto assim mesmo. Apesar da pessoa parecer bem viva, aparecer em todos os jornais, pode ser possível que ela esteja morta. É possível que alguém esteja bem numa posição social e esteja morta. É possível que alguém esteja no banco de uma igreja assistindo a um culto e esteja morta. Sem Deus, né? Morta em seus delitos e pecados. Até que Deus lhe deu vida. Nós podemos agora sim surgir na nossa mente uma dúvida: como é que um Deus vai querer dar vida a alguém que está morto? Alguém tão desprezível na nossa condição. Porque preste atenção, todos pecaram, todos estão destituídos de Deus, todos estão mortos em seus delitos e pecados. Então o ser humano ele vivia contra Deus, zombando de um Deus santo, ele vivia morto, suprimido pelo mal do pecado, constantemente pecando contra Deus. Estar morto, gente, nós estamos falando aqui de defunto. Exato. De alguém que estava constantemente fedendo as narinas de Deus. As ações e as práticas de um morto perante Deus, elas fedem. Ou seja, constante inimigos. É uma situação constante de inimizade contra Deus. Então, como que um Deus soberano, um Deus magnífico, um Deus poderoso, ele pode se interessar em querer dar vida para um morto, para um defunto e alguém que aparentemente não tem motivo nenhum? Deus não precisava de nós. Como é que ele pode querer dar vida a um morto desta maneira? Graça. Graça. Unicamente graça. Um Deus que pega um morto assim, dá para ele uma nova vida, regenera este morto e adota ele como filho, para chamar de filho, para trazer para o seu círculo de queridos, um círculo de pessoas amadas, filho. Isso é a graça. É através da graça que nós podemos ser filhos de Deus. Nós ganhamos vida, nós somos chamados de filho e a graça, ela então atua em nós. É algo fora do comum, fora do padrão, não é? Uma manifestação assim de um jeito que nós nunca mereceremos. Não tem como você merecer algo desse tipo, tá bom? É de um jeito que você nunca merece e em uma quantidade tão abundante, tão vasta, que você nunca vai conseguir pagar. É algo impagável, é algo imerecível e impagável. É disso que nós estamos falando, da maravilhosa graça. Muito bom, tá? Gostei mesmo. É igual aí você entra na padaria, por exemplo, você vai comprar 10 pães, chega lá, a atendente fala assim: você não precisa de pagar esses pães, eu estou dando ele de graça, sem você me dar nada em troca. Exatamente. Então, mais ou menos isso daí, tá certo, galera? Então, vamos para uma próxima pergunta, a qual me deixa muito empolgado, que é... Natan gosta. Manda. Lá vem. Veja bem, como vocês mesmos sabem aí na sua casa aí, atualmente muitas igrejas estão deturpando a palavra de Deus, estão deturpando o Evangelho, querendo adaptar o Evangelho à moda da sociedade atual, no caso. Aí entra o marxismo, entra o feminismo, entra o gaysismo, entra diversas outras coisas que a gente pode citar aqui, que realmente temos que citar. Nem que esse caso é polêmico. Porque não é a igreja que é polêmica. Polêmica é a sociedade que não aceita isso com uma verdade absoluta, a qual não é relativa. E a próxima pergunta é a seguinte: Rony Erickson Lomiol. Na sua opinião, por qual motivo as igrejas estão deixando de lado, estão sendo destituídas da glória de Deus, na glória de Deus? Eu digo reforço da graça de Deus. Qual seria o motivo das igrejas estão se afastando das doutrinas, né, que remete à graça de Deus, e estão indo para outros caminhos que, digamos assim, que é obscuro, né, para a sociedade? Eu queria deixar o versículo base, né, para dar essa resposta. Está em 2 Timóteo 4:3. Diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Nós temos que entender que há duas coisas que, para mim, na minha opinião, são o maior
os maiores motivos por que a igreja ela tem se afastado da graça e se voltado às obras, se voltado às suas próprias vontades. O que acontece? O primeiro é o objetivo da busca das pessoas. Nós chegamos nesse tempo aqui que Paulo está falando para Timóteo, na segunda carta. Nós chegamos num tempo em que a sã doutrina vai causar comichão nos ouvidos, incômodo nos ouvidos. Por quê? Porque as pessoas querem ir para a igreja não para receberem a graça de Deus, mas para terem carros, casa. Jesus virou santo casamenteiro, porque o camarada vai para a igreja para conseguir menina, a menina para conseguir rapaz. Enfim, a graça, ela saiu desse foco porque ela faz parte da sã doutrina. Quem é alcançado a graça tem que seguir a sã doutrina. E nós chegamos nesse tempo em que essa sã doutrina está causando incômodos aos ouvidos. E quando causa incômodo, o que a pessoa faz? Monta para si aquilo que lhe apraz. Aquilo que me é conveniente, eu monto. O que eu quero seguir, eu sigo. O que eu não quero, não sigo. Sem olhar para a sã doutrina. Por isso as igrejas têm se desviado. E uma outra coisa, eu falei do objetivo da busca da igreja. A segunda coisa é o liberalismo teológico, que para mim é o pai de todas essas heresias. O liberalismo teológico. As pessoas não querem saber da teologia da sã doutrina, da teologia cristocêntrica. As músicas não são cristocêntricas, são egocêntricas, são antropocêntricas. Tem tudo aquilo firmado no homem, não em Deus. O culto parou de ser cristocêntrico, ele é agora antropocêntrico. Ele gira em torno do homem. Tem uma igreja nos Estados Unidos que é um shopping. A pessoa entra lá, tem tudo, tem parque, tem tudo. O pastor Paulo Júnior menciona ela. Tem parque, tem lanchonete lá dentro. E a desculpa que o pastor lá dá é o seguinte: o camarada trabalha a semana inteira, vai vir na igreja é para relaxar e descansar. Não para ouvir que ele tem que parar de pecar, para ouvir que ele tem que se consertar. Olha só. Por que as igrejas têm saído da graça? Por que nós não vemos a diferença mais? Eu acredito que essas duas coisas. A igreja tem mudado seu foco de busca, saiu do foco Deus para o foco homem, o que Deus pode fazer para o homem, e o pai disso tudo, na minha opinião, é o liberalismo teológico. Essa libertinagem, né? Essa coisa toda, essa patifaria que nós temos visto por aí. Essa é a minha opinião. Muito bom. Eu gostaria que o irmão Carlos Eduardo dissesse um pouco mais sobre isso. Porque as igrejas estão deixando de lado as doutrinas, né? Da graça e indo para o lado das obras, no caso, enfatizando mais as obras. A resposta do Rony já foi perfeita nesse sentido. E eu só queria, assim, antes de começar a entrar no sentido, colocar que quando nós falamos de doutrinas, nós estamos falando de conjunto de ideias, de ensinamento, né? Porque para algumas pessoas doutrina ela é basicamente focada em alguns costumes de roupa, né? É isso que algumas pessoas entendem. Isso é outra coisa. Doutrina, um conjunto de ideias, ensinamentos que você vai passar. O Lucas aqui é do direito, ele já deve ter lido várias doutrinas, vários doutrinadores. Então, assim, doutrinas, conjunto de ideias. Doutrinas bíblicas, lógico, conjunto de ideias bíblicas, né? E assim, por que as igrejas atuais têm se afastado da graça e enfatizado salvação por obras, né, nesse meio? A Bíblia, ela é um livro que de Gênesis a Apocalipse, ela tem um assunto somente. Se você lê a Bíblia como um livro todo, assim, do começo ao fim, ela não é desconexa como alguns pensam. Ela é um livro que fala de um Deus santo que salva pecadores. Ela é um livro que, se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Evangelho. E o Evangelho é isso, é um Deus santo que salva pecadores. Exatamente. É graça. A Bíblia inteira fala sobre graça. Logo, se nós temos igrejas se afastando das doutrinas da graça, é porque nós temos igrejas que deixaram as Escrituras de lado. Elas esqueceram o princípio sola Escritura. Exato. Isso fugiu da mente, né? A prioridade mudou, como o Rony já disse, o foco é outro.
Não é mais as Escrituras. Então, enquanto eles não voltarem para as Escrituras, é impossível que eles voltem para a graça. E, infelizmente, né, é igual ele disse, ele citou a igreja que é um shopping. Nós temos hoje muitas igrejas que carregam títulos de igreja, mas não são igreja. São outra coisa. O foco é outro. Não é Cristo, não é o Evangelho. Pregam um evangelho torto, distorcido, deturpado, e não são igreja. Há ainda meios que são o quê? Empresas. Então fica fácil, muito mais fácil, você convencer uma pessoa a dar o dinheiro que ela tem, e na maioria das vezes eles não querem pouco, eles querem tudo que você tem. Então fica muito mais fácil eu convencer alguém a pagar se eu disser que ele tem que fazer por merecer. Se eu disser que não é, por exemplo, algo imerecido. Porque a graça, ela tira de você, da sua cabeça, que você merece salvação. Agora, se eu coloco na sua cabeça que você tem que merecer, e que se você der dinheiro você vai merecer, então está feito. Né? Os lobos conseguiram, né? Conseguiram o dinheiro que eles tanto querem, tanto almejam, e infelizmente muitos caem na lábia deles. E aqui, como o Rony disse, voltam-se as indulgências. Tudo aquilo que a reforma lutou para combater, está voltando. Né? Essas igrejas em si, que se afastaram da graça e que elas estão pregando um evangelho torto de mérito, de merecimento, elas precisam urgentemente de avivamento. Tem uma pergunta aqui de Fábio Palmeira. A igreja está se afastando da graça, seria um grande sinal da vinda de Cristo? Vou falar sobre isso na minha próxima resposta. Então, deixa aí. Como é que é o nome dele? É mesmo? É o Fabão. Fábio Palmeira. Então, Fábio, Lucas aí, rei da polêmica, Eu responder essa pergunta. vai mandar aí o papo reto daqui a pouquinho. A Sandra Helena mandou mensagem. Que maravilha de Deus. Deus abençoe vocês. Esse irmão também mandou paz, irmãos. Sandra Helena, minha mãe? É. Minha mãe, se você não assistindo. Quero mandar aí um beijo pra ela, minha mãe. Flávia Paiva mandou amém. E no Instagram, a irmã Nayara falou que paz do Senhor está uma benção. Obrigado, né? Obrigado. Muito obrigado. Deixa lá que o irmão Lucas responda essa pergunta. Fábio Palmeira, pode se iniciar. Essa pergunta, muito obrigado, irmão Fábio, era exatamente o que eu tinha preparado, tinha escrito para isso. Por que as igrejas atuais estão se afastando da doutrina grave e enfatizando as obras? A palavra do Senhor nos deixa bem claro disso. A Bíblia nos prepara totalmente para o futuro. Né? Deus não nos deixa só, nos deixa preparados inteiramente. Mateus 24:12 ele dirá: o amor de muitos se esfriaria. E Deuteronômio 18, 20 ao 22 e Mateus 7, do 15 ao 20 nos alertam sobre os falsos mestres que existiriam nos últimos dias. A palavra nos fala, ela nos mostra anteriormente o que aconteceria, o afastamento da igreja da doutrina verdadeira, ao surgimento de novo das coisas erradas. A palavra do Senhor nos mostra isso anteriormente, não nos deixa sozinhos. Então, creio sim, o afastamento da igreja atual, do verdadeiro sentido de graça, o verdadeiro sentido de adoração a Deus, da adoração cristocêntrica, é sim o sinal da volta de Cristo. É o sinal que está chegando ao fim, sim. É sinal que a volta de Cristo está cada vez mais perto. Se olharmos ao nosso redor do cenário atual da igreja cristã, verdadeiro no mundo, o sinal é muito triste. Na Europa, tem muitas poucas igrejas cristãs que ainda estão de pé. Nos Estados Unidos também, na América do Norte. O Brasil é um país que tanto tem liberdade para o cristianismo, tanto tem liberdade para a igreja, é algo bom, mas também é algo ruim. Começa a aparecer libertinagem, doutrinas erradas, as pessoas têm dentes na cabeça e começam a espalhar a igreja. E, infelizmente, acaba virando uma empresa. O que você faz na empresa? A você ter um lucro, você tem que fazer um marketing. Qual marketing disso? Vem para a igreja que você vai ter um carro. Vem abençoar o seu celular que você vai receber mensagens poderosas de Deus. É um marketing sendo fazer para atrair a igreja. Infelizmente, a igreja hoje virou motivo de negócio. Como eu disse anteriormente, a palavra do Senhor nos alerta sobre os falsos mestres, nos alerta de Mateus e Deuteronômio, e nos mostra que no final dos tempos os amores de muitos fiariam. Por isso o Senhor nos fala, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Exato. Poucos são aqueles que vão perseverar até o fim, muito poucos são aqueles que verdadeiramente adoram o Senhor em verdade, que vivem o verdadeiro cristianismo. E até hoje, no cenário da igreja atual, não se ouve mais pregação sobre a graça de Deus. Eu não me recordo diretamente qual foi a última pregação que eu ouvi sobre Jesus Cristo na cruz, sobre a crucificação de Cristo, sobre a morte. Eu não me recordo, se eu for lembrar assim. Eu não me recordo, muitas raras pregações sobre o Apocalipse, sobre a vinda de Jesus Cristo. Eu não me recordo. De hoje, infelizmente, o homem tem estado no centro da pregação das pessoas. Você é mais que vencedor, você vai vencer, você é campeão,
Você é melhor que todo mundo. Infelizmente, pelos sinais da volta de Cristo, o amor de muitos estão se esfriando, estão se afastando do verdadeiro evangelho, do verdadeiro sentido de graça, que é o favor imerecido, que nós não merecemos nada, e por mais que tentamos fazer tudo isso, não vai recompensar a morte de Cristo na nossa cruz. A palavra de Deus está consumado, o véu está consumado, o véu está rasgado. Cristo morreu por nós na cruz, de uma vez por todas, para essa expiação dos nossos pecados. Não é nada que possamos fazer para merecermos essa graça, para merecermos essa salvação. E possamos entender e olhar isso, o cenário atual da igreja, é sinais sim da volta de Cristo, nos atentarmos para os falsos mestres, fazermos como o povo de Bereia, tudo que vemos, analisarmos com a palavra do Senhor, que está em compatibilidade. Agora o Senhor nos fala em Efésios 2, do 8 ao 9. Porque vocês salvam pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Exatamente. Para que ninguém se vanglorie. Não adianta nada eu tentar me esforçar, fazer tudo, não adianta nada para Deus. Porque você pode por acaso comprar a Deus, você pode por acaso tentar merecer a salvação que é de Deus. Não adianta. Não adianta. Não é por obras para que ninguém se vanglorie. E se olharmos para nós como humanos, nós nunca escolheríamos a Deus, nós nunca diríamos a Deus. Fala sobre eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. E todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Isso fala, sem mim nada podeis fazer. Nós como seres humanos não escolheríamos a Deus, porque a misericórdia de Cristo que veio até nós, nos regenerou, nos deu essa graça, essa salvação que nós possamos agora ir até Ele. Então, que possamos diminuir essa ideia de doutrina do homem e enfatizar a Deus, enfatizar a Cristo, exaltar a Cristo, que foi Ele o motivo de nós estarmos vivos, é Ele o motivo da nossa salvação. Acho que é isso a minha resposta. Talvez Só claro, né? lembrando aqui, quando na segunda carta a Timóteo, Paulo está falando já desse fim dos tempos, né? Paulo já está dando uma ideia de fim dos tempos, onde a sã doutrina ela vai incomodar não só os que estão no mundo, mas aqueles que se dizem igreja e que estão dentro da igreja. Muito bom. Grato, pessoal. Maravilha. A Rosiane está mandando um abraço para todos, em especial para Carlos Eduardo Alves. Opa! Gente, essa é a... Não queremos encrenca. Essa é a Rebeca que Deus mandou para mim, que por acaso se chama Rosiane. O Mas Ítalo também. um abraço aí, meu amor. Ítalo também está acompanhando vocês. Bom, Aqui, bom ó, parceiro, com o irmão. joinha. O Ítalo é fera. Qual das perguntas? Muito bom, gente. Muito bom. Vamos prosseguir aqui. A próxima pergunta é a seguinte. Eu gostaria de direcionar para o irmão Rony essa pergunta. Pode, na sua opinião, Rony, um cristão verdadeiramente regenerado, né, digamos assim, pela graça de Deus, agir como um cristão? Qual que é a sua resposta para isso? Não. E se você não entendeu, não. De novo. Não tem como. É desconexo. Porque nós estamos falando de um favor imerecido, mas eu queria colocar um texto base de Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Quando Paulo vai falar aos romanos, ele fala o que é graça, mas ele diz, tomem cuidado, para que vocês não achem que a graça é uma coisa, sendo ela outra. Quando Paulo vai dizer assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que é a graça? A graça ela é transformadora. Não tem como a graça ter alcançado alguém e este alguém ficar da mesma maneira. Foi falado aqui sobre a morte para o pecado, sobre que estávamos mortos e fomos ressuscitados por Cristo, por Deus através de Cristo, pela graça, e que esse processo é graça e tão somente graça, mas graça não é cartão de crédito e nem de débito para pecar. Nós não vamos chegar lá, pecar e falar assim, não, graça. Qual que é a senha? Jesus. Sobre isso aí, que esse irmão Rony está respondendo aí, tem a pergunta desse Fábio também, se a graça é um favor não merecido, por que muitos líderes fazem proveito disso para se enriquecer ou até mesmo se achar mais soberano que o próprio Deus na igreja?
seria a falta de conhecimento do povo? Isso vai falar depois, conhecimento, graça e conhecimento. Isso, a gente vai falar isso, Fábio. Aguenta as pontas aí só um pouquinho. Na senhor próxima Fábio. pergunta, que é graça e conhecimento, a gente vai falar sobre isso. Tá bom, você tá dentro da live, tá até mais adiantado que a gente. Ele tá ali no mesmo espírito. Fabão, nosso amigo, Fabão, tá? Amigo meu do Natan. Muito abraço pra Vocês vocês. irmãos que não Forte conhecem, abraço. Fabão é fera, tá, gente? Segue ele aí, ó, quem tá acompanhando a live. O que acontece? Paulo aqui, ele tá falando para os romanos, né? Porque vocês foram alcançados pela graça, vocês podem fazer o que quiserem, não. Graça não é permissão para pecar, tá? Exatamente. Graça não é um negócio que a gente vai chegar perante Deus no dia do juízo, né, todo cheio de pecado, e vai falar assim: Senhor, graça. Aí ele vai falar: tá, absolvido. Não é assim. Não é assim que a banda toca. E Charles Spurgeon, talvez os irmãos aqui conheçam ele, ele vai dizer: não acreditamos que um homem seja convertido a menos que renuncie ao erro de seus caminhos e na prática seja levado a conhecer que o próprio Cristo é o mestre de sua consciência e que a lei dele é o seu prazer. Ou seja, Spurgeon aqui ele está dando um sermão sobre a graça ter alcançado Zaqueu, né? E ele vai dizer que quando Zaqueu ele desce da árvore, nós vemos pela passagem bíblica, ele diz: olha, Senhor, se eu tenho roubado, defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, ali Jesus fala: hoje chegou salvação nesta casa. Por quê? Quando a graça alcança alguém, não tem como essas pessoas terem a mesma atitude, o mesmo segmento, a mesma forma de vida. A graça, ela muda. Paulo é o maior exemplo, acredito, na Bíblia, que a graça pode mudar uma pessoa. O perseguidor que foi perseguido e apóstolo de Cristo. Então, se você está vivendo uma vida toda errada e acha que a graça te alcançou, revise as Escrituras. Talvez a sua ideia sobre graça é outra, que não está sendo a das Escrituras. Muito bom. Aqui, eu gostaria de direcionar nessa pergunta para o irmão Carlos Eduardo, para que ele possa nos esclarecer alguns pontos, né, que ficou um pouco subentendido, né? Então, resposta: pode um cristão verdadeiramente regenerado pela graça agir e viver como um não cristão? Não. Não pode. Claramente não. Depois do Rony também ter batido tanto aí. Bateu. Mas não tem como. Não tem como, gente. Nós vamos para o texto de Tiago 2,19 para a gente ver um pouquinho o que está na ideia assim, de Tiago. Ele, inspirado, né, pelo Espírito, o que pode ser dito até nós. 2,19. Crês que Deus é um só, fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Então aqui assim é uma passagem de Tiago, onde ele está tratando que a fé sem obras ela é inútil. Totalmente inútil. Não porque a fé depende de obras em si. Não porque a sua salvação depende das suas obras, pelo amor de Deus. Não é isso que Tiago está tentando dizer. O que ele está tentando passar para a gente, ele vai dizer: a fé sem obras ela é morta. O que ele quer passar para você: você é um cristão, você foi regenerado, você ganhou uma nova vida, ótimo. Agora mostre isso. Agora viva como tal. E essa é a diferença, né? Uma pessoa que ela pensa assim: eu fui salvo pela graça. Tranquilo. Agora eu posso fazer tudo o que eu quiser. E está legal. Vou continuar vivendo como eu vivia antes. Se eu enganava as pessoas, eu continuarei enganando. Afinal, a graça, ela é abundante, ela superabunda o pecado. Vou continuar enganando, vou continuar mentindo, né? A minha vida era totalmente torta, vai continuar sendo normal. Muito provável, essa pessoa não foi regenerada. Essa pessoa não entendeu o que é graça, ela somente ouviu falar e está espalhando bobeiras. Tá bom? Então, não tem como. Você é um cristão, mostre que você é um cristão, viva como tal. Porque Cristo, ele nos chama para o arrependimento.
chama todos nós mudança de vida. É isso que significa você nascer de novo. Isso. Né? Então, não tem como. Então, você, que o nosso irmão Lucas pode concluir, pode o cristão verdadeiramente, regenerado pela graça, agir como um cristão? Não. Eu vou citar 2 versículos básicos para iniciar um pouco no diálogo. Mateus 6,18. Então vereis outrora a diferença entre o justo e o ímpio, que o serve a Deus e o que não serve. Mateus 5, 13 e 14. Pois sois o sol da terra e a luz do mundo. Então, a própria palavra nos fala que vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Uma vez o cristão, verdadeiramente cristão, o que é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo? Nos pensa, é o falar em línguas, é uma manifestação? Não é. O batismo do Espírito Santo acontece no ato de aceitar a Jesus Cristo. A multidão, após Atos 2, chega a Pedro e fala: e agora, o que faremos nós? Pedro fala assim: aceitar Jesus Cristo como Salvador e recebereis os dons do Espírito Santo. É na salvação. O Espírito Santo, através de nós aceitarmos a Cristo, trabalha na nossa vida para uma mudança de vida. Se você não tem mudança de vida, então, obviamente, você não tem o Espírito Santo e você não é salvo. Uma vez que não há manifestação do Espírito Santo na sua vida, que cristianismo é esse? Uma vez que você não muda de vida, que cristianismo é esse? Se você não tem o Espírito Santo, se não tem a salvação, se não é verdadeiramente regenerado pela graça de Cristo. Beleza a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Beleza a diferença. O pastor nos fala em João 16, que sofrerás aflição, como um bom soldado, sofrerás aflições por amor e no nome de Cristo. O cristão, por ser diferente dos demais, sofrerá perseguição, sofrerá calúnia dos demais, pelo simples fato de ser o cristão verdadeiramente com Cristo. Agora, se você se diz um cristão, mas não demonstra as atitudes de Cristo, como podemos dizer que não somos cristãos? Que você, às vezes, atribui o ato de ser cristão a não mudança de vida, isso não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristão, ele faz a diferença. O verdadeiro cristão tem uma forma distinta, que é o próprio Espírito Santo que age em nossa vida para que possamos viver de maneira diferente. Quando vivemos o pecado, nos sentimos incomodados pelo pecado. O Espírito Santo nos incomoda a nos arrependermos. Quando vemos algo errado, nós nos incomodamos. A vida que nós tínhamos antes, nós nos envergonhamos. Quer ver um exemplo da verdadeira pessoa impactada pelo Espírito Santo, mudando de vida, é Pedro. Pedro antigamente era um homem impaciente. Pedro era um homem violento. Pedro era um homem ansioso. Pedro, após Atos 2, recebia verdadeiramente o Espírito Santo, ver sua vida regenerada. Pedro, dentro da prisão, o Senhor nos fala que ele dormia. Enquanto ele estava preso na prisão, se fosse o Pedro antigamente, Pedro tinha que ficar nervoso, tinha que atender os guardas. Na prisão, Pedro dormia. Pedro antigamente não conseguia falar em público notoriamente. Ele prega em Atos 2, após Atos 2, prega o Evangelho de Cristo e mais de 1000 almas aceitam o Senhor Jesus Cristo. Pedro, que anteriormente negou Jesus Cristo 3 vezes, no fim de sua vida crucificado de cabeça para baixo e fala: eu não negarei o nome do meu mestre. Olha a diferença desse Pedro antigo para o Pedro atual, o Pedro verdadeiramente regenerado por Cristo. Pedro que teve totalmente a sua vida mudada. Você não vê resquícios do Pedro antigo, aquele Pedro naturalmente mudado. Agora Pedro é totalmente diferente. Isso é a verdadeira coisa que a graça faz na nossa vida, ela não muda por completo. O sangue de Jesus Cristo transforma a nossa vida de forma tão grande que não podemos imaginar. Cristo nos regenera, o Espírito Santo nos conduz. Que sem o Espírito Santo não chegaremos a Deus. E sem Jesus Cristo nunca chegaremos ao Pai. Um verdadeiro cristão, ele é impactado pela graça, ele muda de vida. E a palavra nos fala em Gálatas 5:3 sobre os frutos do Espírito Santo. Sem a manifestação desses frutos do Espírito Santo, se você não tem o Espírito Santo, se não tem o Espírito Santo, você não é salvo. Se não manifesta os frutos do Espírito Santo livre, espontânea vontade, não por querer, mas por simplesmente ser um cristão, por simplesmente ser regenerado por Cristo. Se você não faz isso por simplesmente ser impactado por Cristo, não é o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro é regenerado por Cristo, tem mudança de vida, tem o Espírito Santo, tem a manifestação dos frutos do Espírito Santo. Então, um cristão regenerado pela graça não pode agir no mundo. Entendi. Não, dissertação de mestrado. Não, muito bom. Está melhor que muita dissertação de Universidade Federal também. De Universidade Federal, tá? Tá mesmo, tá? Uma pergunta muito boa. Rony Lomeu, perdão. Qual é? É a mesma coisa. Qual é? Porque eu sei daqui do guarda, né? Eu estou me sentindo aqui como se estivesse do lado de 2 Rones. Se ele Rones, estivesse falando para 2 Rones. Não é você, é o tio Carlos, é o outro. Ele está escondido aqui. De Unicef agora. Coitada de Unicef. Qual é a diferença entre a graça e o conhecimento? Muito boa essa pergunta. Eu queria que a nossa leitora de perguntas aí
repetisse a pergunta do Fábio, por favor? Porque ele perguntou. Se a graça é um favor não merecido, porque muitos líderes fazem proveito disso para se enriquecer ou até mesmo se achar mais soberbo que o próprio Deus na igreja. Seria falta de conhecimento do povo? Muito boa. Vamos para o texto base, em 2 Pedro 3, 17 e 18. Vai dizer assim: vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aqui Pedro ele vai falar sobre exatamente isso, os falsos profetas. Então ele está alertando a igreja aí para crescer não só na graça, que é o favor que vem de Deus, que é um dom e que ele é desenvolvido na nossa vida pela mudança de vida, mas também no conhecimento. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas que são espirituais, pessoas que buscam, pessoas que de fato se converteram e vivem uma vida santa, mas seguem outras pessoas que são enganadoras e acham que estão certas. Seguem esses falsos profetas. Esta pessoa, ela tem a graça de Deus, ela foi alcançada, a vida dela mudou, mas ela ainda precisa buscar esse conhecimento. É uma balança que precisa ser equilibrada. É graça e conhecimento. E por isso, Fábio, muitos têm caído na lábia dos falsos profetas. Por quê? Porque são pessoas piedosas, que querem Deus, mas não têm o conhecimento, não buscam o conhecimento. E você pode dar uma olhada. Esses caras, como o Fábio falou, que quer serem maior do que Deus, né? Eles querem ser maior do que Deus. Esses caras, eles não enfatizam o estudo da Bíblia, conhecimento. Eles não enfatizam. Não enfatizam. Eles dizem que a teologia ela não, você tem que orar, você tem que seguir a letra mata. Né? Aí pega aquele versículo fora de contexto, e a letra mata e joga aquilo para a igreja. Aí um levanta a mão e fala: é isso aí, teologia fala Deus. Teologia não é de Deus. Sendo teologia, estudo sobre Deus. Né? Como não é de Deus. Então, essas pessoas, esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles demonizam o conhecimento. Então eu falei aqui que o conhecimento ele precisa acompanhar a graça. Só que nós temos que entender a diferença. Conhecimento não salva. Graça salva. Essa é a diferença. Bom, só que o conhecimento ele vai abranger a nossa mentalidade para que a gente não caia na lábia desses falsos profetas. Para que você não venda a sua moto que tanto suou para conquistar, para dar para uma igreja que o camarada chegou e falou: não, você tem que dar a sua moto, tem que dar o seu carro se você quiser conseguir bênção. O conhecimento vai eliminar isso. O conhecimento vai quebrar essas falácias. E a graça, ela é a graça salvadora. A graça, ela salva. Se o conhecimento, se só eu buscando conhecimento fosse salvo, seria por obras. Exatamente. Eu li 25 livros. Aí Jesus vai olhar assim: muito bom, entra. Você não li nenhum, fora, inferno. Ou seja, seria obras. Né? E nós vimos aí muitas pessoas que talvez não foram nem alfabetizadas direito, mas são pessoas piedosas, espirituais e que são salvas em Cristo. Não tem conhecimento, é preciso buscar esse conhecimento justamente para não cair na lábia desses falsos mestres, desses falsos profetas. Muito bom. Eu gostaria que o irmão Lucas Bernardino nos dissesse um pouco sobre isso. Qual é a diferença entre a graça de Deus e o conhecimento? Como o Rony falou, é uma balança. As duas coisas têm que estar equilibradas. Não há uma diferença de graça e conhecimento. Porque eu vi alguns que falam assim: tudo pela graça, não preciso ler a Bíblia, não preciso fazer mais nada, só pela graça. Não busca a palavra de Deus. Essas pessoas são facilmente enganadas. Eu vi muitas pessoas também muito apegadas, às vezes, ao conhecimento, a estudar tudo, e não ligar para falar que conhecimento, a letra é só não é suficiente, precisa de Cristo, tudo isso, acaba caindo até um pouco do lado do ateísmo.
Você acaba focando demais nisso, acaba focando um pouco na terra, no conhecimento científico, acaba às vezes pensando que não existe um Deus, acaba até mudando um pouco de ideia. Eu falei, é necessário um equilíbrio entre graça e conhecimento. Vou deixar um versículo para a meditação dos irmãos. 1 Pedro 1, do 10 ao 11. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês. Investigaram e examinaram, procurando saber o tempo, a circunstância para a qual apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês o sofrimento de Cristo e as glórias que seguiriam daqueles sofrimentos. Aqueles fala sobre os profetas que anunciavam a salvação, e eles creram e examinaram as Escrituras. Passando fala, o povo perece pela falta de conhecimento. O povo perece pela falta de conhecimento. E por isso que muitas pessoas têm perdido o verdadeiro sentido da graça, porque não têm buscado conhecimento para exatamente ver se aquilo é correto. Havia muitas pessoas, no momento que o pregador vai pregar, ele fecha a Bíblia e senta e olha, não procura ver se comparar, se está correto, se está de acordo com os padrões bíblicos, corretamente. E assim as pessoas são mais fácil enganadas. Por exemplo, qual a primeira coisa que um socialismo, como um regime totalitário faz? Toma o livro das pessoas. Pega o livro que eles querem, a ideologia que eles querem, para assim poder controlar a mente das pessoas. A mesma coisa acontece com um cristão que não tem a leitura da Bíblia. Se você não estudar a palavra do Senhor, o que o homem quiser para você não é lei. Use costume para você vai ser motivo de graça, motivo de salvação, obras, motivo de salvação. Então é necessário, sim, o entendimento e o conhecimento da Escritura para não ser falsamente enganado. Nós vamos falar que nos tempos ia aparecer muitos falsos mestres. Então é necessário, sim, conhecimento. Ele não cai nessa lábia de que conhecimento mata, que letra mata, que troia do diabo, que é narrativa de preguiçoso. Tocou no ponto. Narrativa de preguiçoso. Porque lei a graça e o conhecimento andam junto. Paulo era totalmente formado, tinha estudado na melhor escola de sua época, e ele foi o maior, são as pessoas que mais falou sobre a graça de Cristo, que mais falou sobre a morte de Cristo, que mais, os romanos todos falam sobre a morte de Cristo, sobre a graça, sobre a verdadeira salvação. O exemplo maior disso é Paulo. Então é necessário ter um equilíbrio, de ter essa graça, né, de entender o verdadeiro sentido da graça, para não tentar se vangloriar também, né, e também ter o conhecimento para identificar essa verdadeira graça em tudo que nós olhamos, não absorvemos tudo como verdadeiro e correto. Muito bom, excelente, excelente mesmo. Para concluir, eu gostaria que o nosso irmão Carlos Eduardo dissesse um pouquinho entre essa diferença, né? A graça e o conhecimento. Então, só puxando ali a dúvida do Fábio, Isso. Ele usou uma palavra muito interessante que eu acho que soluciona toda a dúvida dele por si só. Ele falou, por que essas pessoas elas se aproveitam? E é isso que eles fazem, eles se aproveitam. Eles acham aqui um trechinho dentro da Bíblia para poder se aproveitar e se aproveitam de fato. Entendeu? Por que os falsos mestres eles dão tão certo em cativar as pessoas? Esses pregadores coach, e que vêm todo com esse carisma. Por quê? Porque dentro da mentira dele tem um pouquinho da verdade. Eles pegam um trechinho da verdade, acham uma oportunidade dentro da Bíblia e ali eles tiram aquilo de contexto e se aproveitam. Tá bom? Então, como o Lucas já disse, é muito necessário tanto a graça quanto o conhecimento. Se você está ouvindo uma pessoa que diz que conhecimento não é importante, não lê a Bíblia, a letra mata, fuja dessa pessoa. Se você está em uma igreja que te influencia a correr das Escrituras, corra desta igreja. Saia imediatamente. Entendeu? Agora, qual é a diferença entre graça e conhecimento? Eu diria que muita diferença. Mas assim, de um apanhado geral, de uma forma geral, a diferença é que a graça ela vem do alto. É exclusivamente de Deus. Nós não temos participação na graça. Deus faz tudo, Cristo faz tudo, a graça ela vem do alto. Conhecimento é algo que nós temos que nos empenhar para adquirir. Nós temos que nos acostumar ao hábito de correr, buscar atrás e aprender. Faz parte do nosso esforço. Agora, só para terminar, aqui eu quero lançar algo para deixar uma pulga na orelha de quem está assistindo e até sim, induzir vocês a procurar mais sobre o assunto. Até algumas coisas, algumas informações que são reveladas ao nosso conhecimento são através da graça. Até algum conhecimento que a gente tem, partes do nosso conhecimento que nós adquirimos, é pela graça que chega até nós. Tá? Fica aí esse negócio, esse estalo aí na mente de vocês, para que vocês venham procurar mais sobre o assunto. Rapidinho aqui.
Gente, conhecimento, tá? Lê o texto todinho, lê o livro bíblico todinho, não é assim não. Deus, fala comigo. Isso é coisa de preguiçoso. Isso é coisa de preguiçoso e é pá pra heresia. Eu já vi namoros terminarem assim, eu já vi casamentos dar errado assim, adultério, muita porcaria, porque o camarada faz isso aqui. Deus, fala comigo. Aí cai num texto fora de contexto, o camarada fala, Deus está mandando fazer isso, e a gente já sabe o resultado. Você quer que Deus fale contigo? Você tem uma Bíblia inteira para ele falar com você. Leia. A pessoa diz, Deus está em silêncio, mas está fechada. Se a sua Bíblia está silêncio. fechada, Deus está em silêncio. Deus está em silêncio comigo. Não, Abre a Bíblia. E sem contar, Mônica, geralmente as pessoas que fazem isso assim, ó, quando sai uma mensagem ruim, elas, meu Deus, tem piedade, fala comigo, aí fecha e abre de novo. Mas meu Deus, até cair. Até cair numa mensagem uma coisa boa. Aí não vale, né? Não vale, né? Porque igual aquele cara que pastor uma vez aqui no Brasil, tem muito tempo atrás isso. Ele leu uma palavra que estava escrito, acho que era adultério, né? Sobre Oséias. Deus mandando Oséias pegar uma mulher adúltera e casar com uma mulher adúltera, né? Aí ele leu adultera e pegou a mulher do irmão. Esse é o resumo. Não nem falar outros termos, não, porque senão a live cai. A gente fica coçar. Veja bem, muito bom, muito consistente. Agora a última pergunta. Você que está ligado aí, eu agradeço já por sua paciência. Estamos concluindo já a live, tá acabando. Tá acabando, não sai não. Permanece aí, já tá. Não sai. Então, a última pergunta é a seguinte: qual seria a relação entre a graça e os bons frutos? Já que nós vimos que em Gálatas, capítulo 4 ou 5, se não me falha a memória, fala sobre os frutos do Espírito Santo de Deus. Será que teria alguma relação entre a graça de Deus e os frutos? Ou quem é alcançado pela graça não vem acompanhado dos frutos, né? Qual que seria a sua opinião nesse sentido, Rony? Bom, mais precisamente é Gálatas 5:22. 5:22. Sim, há uma relação entre graça e frutos. Qual a relação? O camarada ele é alcançado pela graça, naturalmente produz bons frutos. Essa é a relação. Nós vemos aqui. Às vezes a pessoa fala assim, será que eu sou cheio do Espírito? E será que a graça me alcançou? Agora eu vou responder a sua pergunta. Você está perguntando aí, esses caras estão falando sobre graça. Será que ela me alcançou? Talvez essa seja a sua pergunta no alto da live. Agora eu vou te mostrar se ela te alcançou ou não. Gálatas 5:22. Se a graça te alcançou, isso aqui vai acontecer. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Contra essas coisas não há lei. No 24 vai dizer, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A graça te alcançou? Você é cheio do Espírito Santo? Gálatas 5:22. Será que a sua vida é uma vida de amor, de gozo? Você tem a paz de Cristo na sua vida? Não é aquela paz que você vai estar numa rede com água de coco, não é essa paz. Porque essa paz o mundo pode dar. Jesus tem uma paz que o mundo não conhece e não pode dar. Essa paz é que mesmo em meio à tribulação, em meio à guerra, nós temos dentro do nosso coração a esperança na morte e na ressurreição de Cristo. Qual a relação entre graça e bons frutos? A pessoa alcançada pela graça naturalmente produz bons frutos. E quando que a Bíblia ela é muito completa, porque ela deixa para nós um raio-x. Como que a gente sabe que alguém foi alcançado pela graça? Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Ou seja, nós sabemos que uma pessoa foi alcançada pela graça pelos frutos que essas pessoas dão. Não é o contrário. Ninguém dá fruto para ser alcançado pela graça. Ele é alcançado pela graça para dar frutos. Entendeu? Às vezes até hoje você pensou que deveria dar bons frutos, fazer obras, dar comida aqui, um mendigo, correr ali, correr lá, para ser alcançado pela graça. Negativo. Você é alcançado pela graça, o resultado desse alcance pela graça são os bons frutos. Essa é a relação entre graça e bons frutos.
Isso aí. Muito obrigado. Agora, para complementar, o Lucas Bernardino, por favor, nos responda qual seria aí a relação entre a graça e os bons frutos, né? Teria alguma relação nisso? Não teria? Essa relação de graça e os bons frutos. Eu vou deixar um versículo de introdução. Vou continuar em Gálatas mesmo, 5, do versículo 16 ao 18. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito é o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Qual a relação entre graça e os bons frutos? Isso. É totalmente isso. Uma vez regenerada, como expliquei anteriormente, aquela pergunta, uma vez a pessoa é regenerada pelo Espírito Santo, ela automaticamente vai propiciar os frutos do Espírito Santo, que é os sinais que a pessoa é um verdadeiro cristão, os sinais da pessoa que é salva. E uma vez nisso, uma pessoa não tem mais relação com aqueles desejos antigos da carne. O Espírito e a carne são contraditórios, não podem andar juntos. São verdadeiros inimigos, na batalha enorme. Ou você é um cristão que tem os bons frutos manifestos do Espírito Santo, ou você não tem manifesto do Espírito Santo nenhum bons frutos e não é um cristão. É simplesmente assim. Os bons frutos acompanham a salvação de Cristo. A salvação de Jesus Cristo também na nossa vida. Uma vez que somos salvos por Cristo, nós produzimos os bons frutos para a glória de Deus. Não produzimos os bons frutos porque somos bonzinhos, porque somos melhor que ninguém, que somos santos, somos pecadores. Não, nós fazemos pela glória de Deus. Nós manifestamos os bons frutos porque Cristo nos amou, nos regenerou, nos salvou, e através disso podemos manifestar os bons frutos. Porque a natureza do homem é pecaminosa, a natureza do homem é depravada, todos os pecados, tudo isso for da glória de Deus, não é quem queira Deus, não é quem busca Deus. Em Gênesis 6, Jesus fala, e viu Deus que o homem é mau desde a sua infância. Um exemplo disso, quer ver o maior exemplo da pessoa que vive sem o auxílio do Espírito Santo, sem a graça? Sodoma e Gomorra. O povo na época de Noé. Olha a situação que se tornou o mundo. A pessoa agindo segundo sua própria vontade. Então, nós que somos regenerados por Cristo, somos salvos por Cristo, temos o Espírito Santo e agimos segundo a vontade de Deus. Parte de Deus, tudo isso. Sempre parte de Deus. Exemplos de pessoas regeneradas, como o Simão citou, Zaqueu, teve uma mudança de vida totalmente, um amado pelo dinheiro, depois larga o dinheiro e vai viver por Cristo. Paulo, uma mudança de vida, antigamente perseguidor do Evangelho, foi o maior missionário do Evangelho. Pedro, teve uma mudança total de vida também. Mateus, ao ouvir a mensagem de Cristo, largou a vida de publicano, largou tudo e foi seguir a Cristo. Então, os bons frutos acompanham aquele regenerado pela graça. Se você é regenerado pela graça, você tem os bons frutos. Muito bom, Lucas Bernardino, pela sua exemplificação dessa parte. Para concluir, gostaria que nosso irmão Carlos Eduardo nos dissesse qual é a relação entre a graça e os bons frutos. Ok. Então, só queria, assim, completar para o povo, porque aqui já foi falado sobre vontades da carne entre o Rony e o Lucas, e às vezes as pessoas, quando falam assim, vontade da carne, elas só acendem na cabeça delas uma traição, né, essas coisas assim mais relacionadas à vida. Mas eu quero que você entenda que vontade da carne vai muito além. O fato de você dormir mais do que você deveria, ou comer mais do que você deveria, você já está dando lugar às suas vontades da carne. O corpo quer ser o quê? Ocioso, preguiçoso. Então, assim, o cristão ele vive lutando contra isso. Não é? Um dia que você fica mais tempo na cama do que você deveria ficar, você está cedendo a sua vontade da carne. E agora, qual a relação entre graça e bons frutos? Vamos ali para Lucas 6, 43. Pois não existe árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. É aquilo que o Lucas disse. Pelos frutos você conhece a árvore. Não há como alguém que está longe de Cristo dar bons frutos. Um conhecido meu, certa vez, até fez uma dúvida. Tá, mas vamos lá. Um ateu, uma pessoa que não crê em Deus, ou alguém que está longe de Deus, ele faz boas obras, ele faz boas ações. Como é que isso é possível, então? Se uma árvore má não dá bons frutos, não é? E aí? Como é que fica essa questão? E o problema é o seguinte, alguém direcionado pelo Espírito, quando ele está fazendo algo bom e está dando bons frutos na sua mudança de vida, o coração dele, o qual somente Deus vê, ele está empenhado em fazer aquilo para a glória de Deus. Ele está pensando em Deus a todo momento. Então, se ele leva a cesta básica para algum lugar, é porque ele está pensando, é para a glória de Deus.
tudo quanto façais. A pessoa faz para a glória de Deus. Já alguém mundano, totalmente morto em seus delitos e pecados, até quando ele faz algo de bom para a sociedade, ele está pecando contra Deus. Porque o coração dele, que somente Deus conhece, está focado nele mesmo. Seja porque ele quer aparecer para a sociedade, seja porque ele acredita de certa forma, mesmo que ele não acredite em Deus, mas ele acredita que a lei do universo é que se você fizer coisas boas, você vai ter esse retorno, que o universo retorna e papapá. Ele está pensando o quê? No retorno. E aos que acreditam em Deus, mesmo assim, e eles estão errando nessa parte, eles não estão dando bons frutos, porque eles não acreditam no verdadeiro Deus, mas numa visão de Deus que foi mostrada para eles. Então eles acreditam que eles fazendo bem, eles vão plantar e lá na frente vão colher. No coração deles está o quê? A colheita. Ele quer receber. Então, só para resumir, para que vocês entendam, quem é árvore má, quem não está debaixo da graça de Deus e faz coisas boas, no fim, no último fim, Deus pega lá no fundo do coração da pessoa e mostra: isso é vaidade. Você está pensando em você. Você está pecando contra mim. Então, isso é algo assim tremendo de compreendermos. Isso é um decreto do versículo 43. Não existe árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. Não tem como. Entende? Então, uma pessoa que está debaixo da graça, ela está dando frutos por quê? Porque ela é guiada pelo Espírito. Bons frutos. Então, ela está fazendo para a glória de Deus. E uma pessoa fora da graça, uma pessoa não salva, até quando faz o bem, está pecando contra Deus. Vamos em Efésios, só para finalizar. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Comecei em Efésios, vou terminar em Efésios, um capítulo 2, especificamente falando sobre a salvação pela graça. E veja só, um capítulo que fala sobre a graça, ele começou no versículo 1, foi o primeiro versículo que eu li, falando da situação de estarmos mortos e que Deus deu vida, e ele no versículo 10 agora está trazendo o quê? Obras. Essa é a relação. Quem é salvo pela graça vai gerar frutos, porque, como eu já disse, ele está sendo guiado pelo Espírito. Ele está interessado em glorificar a Deus. Glorificar a Deus é algo prazeroso, é algo de alegria, é algo de gozo, de tranquilidade. Então é isso que ele quer, é nisso que ele sente prazer, é para isso que nós vivemos. Nós vivemos para glorificar a Deus e para a glória de Deus. Você já deve ter notado às vezes aquela pessoa que tem uma aparência de santidade, uma aparência carismática, aparência, mas é uma pessoa fofoqueira, mal amada, que só está interessado em observar o próximo e criticar, tem prazer em criar confusão, gosta de briga, cria caso por pouca coisa, tumultua a igreja. Essa pessoa está sentada no banco, cantando corinho e caminhando a passos largos para o inferno. Porque há uma relação entre graça e bons frutos que não pode faltar na vida do cristão. Amém? Amém. Amém. No final ele ainda fez assim. Não aguento não, você. Muito engraçado, mas foi muito bom, né? Parabéns, eu gostei. Tem que ser realista, né, gente? É melhor ser realista aqui, seguir essa salvação, que você perder a salvação e ser realista depois do inferno, né? Então, que sejamos antes, né? Eu gostaria de abrir espaço, e se alguém tem alguma pergunta para fazer, faça agora, nesse momento. Aproveite que estamos ao vivo, tá certo? Porque essa live vai ficar disponível aí na rede social, no Facebook. Eu vou converter e jogar para o YouTube também, para você quiser assistir depois, né? Então, galera, esse coração de hoje foi bem objetivo, breve, o mais breve possível. Eu peço desculpa, né? Por questão de imagem, de áudio, porque nós estamos sem recursos atualmente. Se você quiser doar aí uns 10 mil reais, Ninguém vai brigar. Olha só. eu aceito. Vou dar um de Valdomiro Santiago agora. Irmão, minha conta do Brasil, eu tô zoando, é zoeira, mas se você quiser, né, nos ajudar aí futuramente, né, emprestar uma câmera, um tripé, né, um microfone, nós agradecemos de um montão, porque isso aqui não vai parar. Não vai parar. Quando nós tivermos aqui um assunto diferente para estar debatendo, estaremos debatendo.
trazer temas polêmicos também, não para causar ou polemizar, mas para solucionar aí, sanar algumas dúvidas que ficam pairando nas redes sociais. Então você vê que nas redes sociais, hoje em dia, nas redes sociais, tem muita falsos, digamos assim, apologistas, né? Tem muitos falsos aí, defensores da verdade, que é os defensores do evangelho, né? Que você pode se confundir aí com esses lobos, né? Que na verdade não são ovelhas, são lobos de fato, né? Então fica a dica aí. Então, nosso muito obrigado a você que esteve aqui na live, nos assistindo, comentando, compartilhando. Agradeço o Fábio Palmeira por ter aí enviado mensagem. A esposa do Luca, do... Amém. Futuramente. Tá prevendo o futuro, né? Vai ter que convidar a gente pra festa do casamento. Vai dar certo, vai ter tempo, vai ter festa. Olha, e crente come muito, tá? Crente come muito, rapaz. E não dá presente, tá? Realista Não dá presente. Vou deixar aberto para os irmãos aqui, Rony, Carlos Eduardo, Lucas, quiser falar alguma coisa, fica à vontade, porque apesar de você ter aí saindo, isso que vai ir para o YouTube vai ficar lá disponível lá o tempo que for, tá certo? Nosso muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Vou ler uns comentários que tem aqui, ó. Tem Paulo Valentim diz glória, Rosiane falou bênção, a Sandra Helena, que maravilha, Deus abençoe vocês. A Júlia estava assistindo também, irmã do Carlos Eduardo. O Douglas falou, Carlos Eduardo é o cara. Esse aqui é demais, né? O Fábio agradeceu pelo vocês terem respondido a pergunta dele. E eu acho que só. Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom, agradecer, né? Seu canal fazer seu agradecimento. Isso, fica à vontade, que vai ir pro YouTube. Bom, eu quero agradecer o pessoal da live aí. E o que eu posso deixar aqui para o final é Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Glória seja dadas a Deus. Essa live foi com o objetivo de glorificar a Deus. Como o Carlos Eduardo diz, aquele que é alcançado pela graça, ele sempre vai fazer boas obras no sentido de glorificar a Deus e não a si mesmo. Que você possa ter entendido o que é graça, ter entendido se ela te alcançou ou não. E você que assistiu a nossa live, porventura, viu que precisa ser alcançado por essa graça, saiba que você não viu essa live à toa. Fato. É porque Deus tem o objetivo na sua vida para te alcançar com a graça. E quando Ele tem um objetivo e um plano, se cumpre. Porque a vontade dEle é soberana e perfeita. Então que você possa ir estudar mais sobre a graça. É um tema muito lindo, é um tema gostoso de estudar. Eu quero deixar para você aqui uma indicação de um livro que é um devocional Verdades para Hoje, de John MacArthur. Tá? É um negócio para você que não gosta de ler. Você não gosta de ler esse livro. Por quê? Porque ele é um devocional por dia. Ele é uma página desse tamanhozinho aqui, ó, por dia. Gostoso de ler. Talvez tenha ali os dias do ano e você vai lendo uma por dia. Se você quiser ler duas, fica aí a seu critério. É muito bom. Devocional Verdades para Hoje, John MacArthur. Procura aí na internet, talvez nas livrarias possa ter. Enfim, para que você se inteire mais da graça, da salvação que é em Cristo Jesus. É isso aí. Galera, brigadão por ter acompanhado a gente até aqui, se interessado pelo assunto, tolerado a nossa falação. Mas agora, falando sério, obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês se sintam assim mais interessados, empenhados em buscar mais sobre graça. Porque como eu falei no início, não sei aí se estava todo mundo, às vezes alguém foi chegando depois, vou repetir. Não tem como a gente, em uma live deste tamanho, expor tudo sobre a graça. É algo magnífico, é algo muito vasto, enorme, sobre um Deus soberano, eterno, santo e justo que salva pecadores. Então que você se sinta mais interessado e que você afunde nas Escrituras, porque é aqui onde nós encontramos o Evangelho da graça do nosso Deus. Obrigadão.
fazer o meu agradecimento. Quero agradecer a todos e lembrar que o nosso intuito aqui é incentivar os irmãos a aprender mais sobre o assunto, né? Nosso assunto cabe sobre política, que foi uma forma de incentivo dos irmãos cristãos interessarem sobre a política, sobre o pensamento sobre o que é Estado, o que não é Estado, o que seja benéfico para todos. Né? Nossa live justamente sobre graça, com o intuito de incentivar os irmãos a ler as Escrituras, a tudo que for viver, for examinar, alertar sobre os falsos mestres, sobre as falsas doutrinas, incentivar os irmãos a aprofundar ainda mais sobre as Escrituras. Eu deixarei 4 livros como indicação, que é Uma Vida Perfeita, de John MacArthur, que eu achei um livro excepcional sobre isso. Eleitos no Filho também é muito bom. Deus é Soberano também, a W. Pink, muito bom. E Nascido Escravo, de Martim Lutero, também um livro que eu recomendo muito. Então eu peço aos irmãos que, após essa live, lá essas palavras, comece a estudar as Escrituras com mais amor, com mais fervor, atente para elas, porque ela é um caminho, nosso guia nessa caminhada na Terra, nosso objetivo que é o céu. Tem uma pergunta final aqui desse Fábio aqui, ó, que falou assim: respondam por favor. No louvor trazendo a arca, a frase só tua graça me basta, tem qual significado? Alguém quer responder? Rony? Isso está na Bíblia, naquela passagem em que Paulo ele tem a visão, vai ao terceiro céu, e para que ele não se glorie pela maravilha das visões, Paulo diz, um enviado de Satanás que esbofeteava Paulo, né? Batia em Paulo. E Paulo clamou a Deus por 3 vezes para que esse enviado de Satanás se desviasse dele. E Deus vai dizer para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando falamos que a graça de Deus ela basta a alguém, quando Deus quis dizer isso a Paulo, quer dizer que a graça ela é tudo na nossa vida. Quando nós chegarmos lá no céu, o resumo de todas as coisas vai ser pela graça, não vai ser pelo carro, pela casa, pelo trabalho, pelo seu carro, pelo seu nível de conhecimento. Não por obras, pela graça. Por isso que ela nos basta. Ainda que a gente não tenha os nossos sonhos concluídos, talvez você não tenha o seu sonho concluído, eu não tenho o meu, talvez não vamos ter alguns de nossos sonhos concluídos. Mas nós temos que pegar essa palavra, só a tua graça me basta. Essa é a palavra que tem que estar dentro do nosso coração. Esteja bom, esteja ruim, só a graça já basta. E só complementando isso, que eu achei bem interessante, é que Paulo, após entender isso, ele escreve em Filipenses 10, 4:10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o interesse de mim. De fato, vocês já se interessavam quando eu tinha oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda qualquer circunstância. Sei que é necessidade e sei que é fartura. Aprendi o segredo de viver contento em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome. Tenho muito passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, entendendo isso, ele entendeu que só a graça de Cristo bastasse. Ele aprendeu a conviver com isso, por exemplo. Ele não estava mais sua fé não estava mais moldada nas circunstâncias. Estive passando fome, passando sede, eu dava graças a Deus. Eu já tenho muito por dar graças a Deus. Eu já tenho pouco por dar graças a Deus. Minha fé não está moldada nas situações. Eu estou ganhando muito, eu faço de Deus, se eu dou pouco, eu vou reclamar com Deus. A minha graça te basta. E agora eu aprendi a viver esse pé de graça, aprendi a estar contente com Deus, aprendi a estar tranquilo no meu estado de espírito. Mesmo Paulo sendo preso, ele agradecia, o Senhor louvava o Senhor e dava uma mensagem de esperança. No último de Paulo ser levado à morte, ele fala: combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele estava tranquilo no Senhor, porque entendeu que ele ficar de graça. E só a graça de Cristo a ele bastava e não os desejos do mundo. Exatamente. Muito Olha, bom. eu não tenho mais o que falar. Aqui. Muito bacana. Bom, o Natan já está querendo terminar a live, tornou a água. Opa! Erros de gravação. Erro de gravação. Terminou, fechou já? Pode concluir? Gente, muito obrigado pela live. Valeu, abraço. Eu tô até com inveja aqui porque o seu aluno não tem cabelo. O real É verdade, é verdade. Encerra do Instagram. Ah, tá. Passou na frente daqui. Ih, rapaz, isso aqui tá cheio de experiência.